Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz. Movimento reformista sempre acontecera ao longo da história. A nação de Israel passou por várias reformas, como as ações promovidas por Josias, Neemias, Esdras, Zorobabel e outros. Na história da igreja cristã não é diferente. Entre outras tantas, a reforma protestante foi a principal. A reforma luterana difundiu-se rapidamente no Sacro Império, sendo abraçada por vários principados alemães. Isso levou a dificuldades crescentes com os principados católicos, com o novo imperador Carlos V, 1519 a 1556, e com o Parlamento Dieta. Na Dieta de 1526 houve uma atitude de tolerância para com os luteranos, mas em 1529 a Dieta de Spira reverteu essa política conciliadora. Diante disso, os líderes luteranos fizeram um protesto formal que deu origem ao nome histórico protestantes. Refiro-me ao termo reforma, como restauração de algo com o objetivo de voltar a assemelhar-se ao seu modelo original. Devido aos fatores externos e internos, o que havia no princípio acaba se desvirtuando, levando então à necessidade de um processo de restauração. Sob as mais influências internas, no que diz respeito ao contexto da igreja cristã, às quais vou me ater nesta breve reflexão, percebe-se que apareceram já nos primeiros séculos. Para constatar isso, basta ler os textos dos polemistas, homens que escreveram contra as heresias surgidas no seio da igreja desde a sua origem. Se quisermos combater os desvios de hoje, entendo-se necessário, fundamentalmente, voltar os olhos para os primórdios da igreja, quando homens como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago e Hipólito de Roma combateram com maestria os desvios de sua época, denunciando os erros com base nos escritos sagrados. Embora o cano bíblico ainda não tivesse sido oficialmente fechado, seus escritos já eram considerados norteadores da igreja, servindo de base para suas críticas. Nesse retorno ao passado, perceberemos que alguns dos erros contemporâneos da igreja podem ser encontrados já nos seus primórdios, como as tendências judaizantes dos ebionistas, o liberalismo moral dos nicolaítas, o rigor legalistas donatista, os exageros carismáticos montanistas e demais desvios teológicos presentes em Cerinto, Marcião, Sabélio e Ário, por meio de crenças modalistas e subordinacionistas causadas por outros tantos nomes, os quais promoveram sérios desvios doutrinários da sã ortodoxia. Claro que os tempos são outros, a doutrina encontra-se mais claramente sistematizada e os fatores complicadores dos desvios também se intensificaram e adquiriram novo significado. É fato que a igreja cristã é uma instituição humana que se estabelece dentro de normas institucionais, éticas e jurídicas. Ela também é o corpo místico de Cristo, aquela que o Senhor receberá em glória e sem mácula. Infelizmente, a instituição humana tem se desgastado, sofrendo degeneração por causa da má conduta humana e das influências do contexto sociocultural em que está inserida. Outro fator relevante a ser considerado sobre uma proposta de reforma eclesiástica é que uma reforma religiosa não nasce a partir do nada, como comprova a história. Percebe-se que, para que aconteça uma restauração da sã doutrina e da prática cristãs, há, de certo modo, uma inquietação coletiva. No caso da reforma protestante, embora algum nome possa se destacar, muitas pessoas pensaram e se posicionaram contra os desvios denunciados por vozes que decidiram firmemente não se calar, como os pré-reformistas Jan Hus, João Wycliffe e Jerônimo Savonarola. Eles se inquietaram com o quadro degradante em que se encontrava a vida moral dos líderes religiosos de seu tempo, somado ao acúmulo de riquezas, a ingerência da Igreja Romana no Estado e a incompatibilidade dos dogmas eclesiásticos em relação às Escrituras.
No século XVI, as decisões da Igreja Romana sob as ordens papais não consideravam as Escrituras. Além disso, a tradição tinha o mesmo peso de valor doutrinário. Ler o texto bíblico, à época, predominantemente em latim, era permitido apenas às autoridades eclesiásticas. O povo ignorante não tinha como conhecer a palavra. A verdade, porém, se sobrepôs ao erro e aos desvios da fé cristã. Assim, foi o próprio texto bíblico o responsável por provocar toda a indignação. Para entender as questões que levaram o monge alemão Martinho Lutero a agir como agiu, basta ler suas 95 teses, afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Lutero denunciou os desmandos do Papa, especificamente o de perdoar pecados e extorquir os fiéis com suas doutrinas espúrias, como a do purgatório, que promoveu o comércio das indulgências. Essa prática fez as pessoas acreditarem que podiam comprar da igreja a salvação para vivos e mortos. Era necessária uma reforma. Leitura crítica. Se quisermos estabelecer uma reforma na igreja atual, devemos ser capazes de ler nosso tempo à luz das Escrituras, como ocorreu no século XVI com a Reforma Protestante. O próprio texto bíblico denunciará a necessidade de uma reforma e, a partir disso, nascerá uma inquietação santa para restabelecer a verdade divina, tanto na ortodoxia como na ortoplaxia, destituída de conceitos e métodos humanos em desacordo com nossa regra normativa. Precisamos fazer uma leitura crítica da situação da igreja contemporânea e propor uma reforma bíblica. Como afirmou Lutero, igreja reformada tem de ser constantemente reformada. Para isso, devemos relembrar os 5 solas da reforma protestante: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, que condensam em 5 pontos a fé reformada. No entanto, nos deteremos apenas no primeiro deles, só a Escritura. O grande marco da reforma protestante foi trazer de volta o conhecimento do texto bíblico como doutrina fundamental da igreja e colocá-lo na centralidade do culto cristão. Somos herdeiros desse legado na tentativa de construir a história do protestantismo brasileiro sob a égide das Escrituras. Contudo, em contrapartida, quando o texto sagrado não é devidamente estudado, considerando regras fundamentais de interpretação, torna-se uma arma nas mãos daqueles que o violentam para fundamentar seus desvaneios e suas megalomanias, alienando e oprimindo a fim de legitimar seus ministérios. Hoje, encontramos diversos desvios na igreja brasileira, como a teologia da prosperidade, o fundamentalismo e o liberalismo teológico, ideologias que focam uma verdade em detrimento de outra, ou ensinamentos apenas de uma parte da verdade, como a teologia feminista, a teologia do negro e a teologia do pobre. O pior é que os erros acontecem com a Bíblia aberta. Por isso, considero que o grande problema da igreja é de cunho exegético hermenêutico. Aplicação prática. A igreja evangélica no Brasil experimentou um crescimento extremamente rápido entre os anos 1970 e 1980, com um salto de 150% maior que o crescimento por natalidade no país. As lideranças, porém, não estavam preparadas para esse avanço. Surgiu uma avalanche de pastores, pastoras, bispos, apóstolos e outros líderes sem nenhum preparo bíblico-teológico, que passaram a pregar e ensinar o rebanho interpretando o texto a seu bel prazer, afirmando convicções pessoais e fazendo das suas experiências normas da fé cristã. Constatamos com tristeza outra adulteração da verdade quando os modelos de crescimento da igreja se confundem com os modelos de produtividade do mundo corporativo e empresarial. Ouvi um líder de uma grande igreja pela rádio dizendo abertamente: se você deseja saber como fazer sua igreja crescer, venha fazer marketing comigo. Não precisa ir a nenhum seminário. Que lástima! Precisamos voltar às Escrituras. Lutero escreveu, aspas, reforma é uma oportunidade ímpar para rever qualquer desvio, não só de comportamento, mas também de ordem dogmática. Fecha aspas. Há púlpitos que prezam pelo conhecimento da verdade divina, onde se prega e se ensina sistematicamente a palavra de Deus, porém, não tornam a palavra escrita em palavra viva.
A falta de aplicação do texto sagrado impede que o rebanho ponha em prática aquilo que ouve. Ele sabe a verdade, torna-se conhecedor da doutrina cristã e pode até vir a ser um teólogo erudito, mas não há mudança de comportamento. Com isso, a palavra fica apenas no nível da lógica argumentativa e da razão, sem descer ao coração. Ignora-se a ação livre e poderosa do Espírito Santo, o mesmo que inspirou a palavra escrita, o único que é capaz de tornar a verdade carne na nossa carne e sangue em nosso sangue. João 6, 53 a 57. Martin Lloyd Jones declara, aspas, pregar e não aplicar a palavra é pecado, fecha aspas. Não basta saber, é necessário aprender e seguir aprendendo. Um dos princípios da pedagogia conclui que só há aprendizagem quando há transformação. Se o conhecimento não é trazido para o cotidiano, torna-se apenas conceitual e sem eficácia. À medida que a autoridade bíblica foi abandonada na prática, que suas verdades se enfraqueceram na consciência cristã e que suas doutrinas perderam sua proeminência, a igreja foi cada vez mais esvaziada de sua integridade, autoridade moral e discernimento. Deixamos de influenciar a sociedade quando deixamos de ser sal, que preserva a justiça, o direito, o amor, as virtudes e os valores do reino de Deus. Deixamos de ser luz quando paramos de revelar os enganos e as mentiras das religiões e das ideologias da pós-modernidade, quando deixamos de denunciar a depravação, a imoralidade e a corrupção. Como, porém, ser sal e luz na comunidade se dentro da igreja não temos tratado o pecado? Não confrontamos, não exortamos, não repreendemos usando a autoridade que a palavra nos dá para isso. 2 Timóteo 3, verso 15. Os pregadores substituíram a palavra por mensagem de autoajuda, pensamentos positivos e promessas sem consistência bíblica. Até na hora da ceia, substituímos o exame introspectivo que leva à confissão dos pecados por celebração. É tempo de uma reforma que leve a igreja a viver novamente a verdade bíblica dentro e fora dela. Precisamos de uma reforma para que a igreja volte às Escrituras, tanto para estudá-la e ensiná-la, quanto para colocá-la em prática, como fez o escriba Esdras. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras 7, verso 10. Senhor, dá-nos uma liderança comprometida com as Escrituras.